Imagine viver na Idade Média. Sem bancos, sem cartões, sem segurança. Agora imagine precisar atravessar países carregando ouro, sabendo que qualquer ladrão poderia te matar no caminho. Mas e se eu te disser que existiu uma organização capaz de resolver isso séculos antes dos bancos modernos? Uma ordem de monges guerreiros que pode ter criado o primeiro sistema bancário da história. Quem eram eles? E por que quase ninguém fala sobre isso? Se você gosta de mistérios reais, história e segredos que parecem filme, já se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir aqui muda completamente a forma como você vê o passado. Antes de qualquer banco existir, antes de cofres, cartões ou transferências, a riqueza tinha um peso real. Ela ocupava espaço, fazia barulho, chamava a atenção. E isso era extremamente perigoso. Na Idade Média, não existia conceito de segurança financeira. Se você possuía ouro, prata ou joias, você precisava carregar tudo consigo. Não havia onde guardar, não havia quem garantisse. A única segurança era você mesmo. E às vezes, nem isso era suficiente. Viajar naquela época não era apenas difícil, era um risco constante de morte. As estradas não eram protegidas, não existiam leis efetivas fora das cidades, e a maioria dos caminhos passava por florestas densas, montanhas isoladas e regiões sem qualquer tipo de vigilância. Durante o dia, o perigo já era real, mas à noite, o medo tomava outra forma. Imagine caminhar por dias, carregando tudo o que você tem, sabendo que qualquer pessoa que descobrisse isso poderia tentar tirar sua vida. O som das moedas dentro de uma bolsa, o brilho do ouro sob a luz do sol, não eram sinais de riqueza, eram convítes para o ataque. Bandos de saqueadores se escondiam ao longo das rotas comerciais. Eles conheciam os caminhos, sabiam onde esperar e atacavam no momento exato, sem aviso, sem chance de reação. Um viajante sozinho dificilmente sobrevivia. Mesmo grupos não estavam seguros. E não eram apenas comerciantes, peregrinos, pessoas comuns movidas pela fé, atravessavam continentes inteiros em direção a Jerusalém. Muitos vendiam tudo o que tinham, transformavam suas posses em moedas e carregavam aquele dinheiro com um único objetivo: cumprir sua jornada espiritual. Mas no caminho, muitos nunca chegavam. Histórias começaram a se espalhar, caravanas inteiras desaparecendo, corpos encontrados nas estradas, riqueza sumindo sem deixar rastro. O medo se tornou parte da viagem e a confiança praticamente não existia. Não importava quem você era, um comerciante rico, um nobre ou um simples viajante, todos enfrentavam o mesmo problema. Como proteger aquilo que você não pode deixar para trás? E foi nesse mundo caótico, onde dinheiro significava perigo e confiança era algo raro, que uma solução começou a surgir. Não de reis, não de exércitos, mas de um grupo inesperado, que mudaria a forma como o mundo lidava com riqueza para sempre. O surgimento dos Templários. No início do século XII, um pequeno grupo de cavaleiros tomou uma decisão que parecia simples, mas que mudaria a história. Eles fizeram votos de pobreza, obediência e fé. Mas ao contrário de monges comuns, eles também carregavam espadas. Seu objetivo era proteger peregrinos que viajavam até Jerusalém, um dos destinos mais perigosos da época. Esses homens ficaram conhecidos como os Templários. No começo eram poucos, sem riqueza, sem poder, sem influência. Mas havia algo que os diferenciava de todos os outros: disciplina, organização e uma reputação crescente de honestidade absoluta. Enquanto o mundo ao redor era marcado por traições e violência, os Templários começaram a construir algo raro: confiança. Peregrinos passaram a buscá-los não apenas por proteção física, mas porque sabiam que aqueles homens seguiam regras rígidas. Eles não roubavam,
não traíam, não quebravam sua palavra. E aos poucos, essa confiança se espalhou. Em algum momento, alguém percebeu um problema óbvio. Mesmo com proteção, ainda era perigoso carregar ouro. E foi aí que surgiu uma ideia revolucionária. E se você não precisasse carregar nada? Os templários começaram a oferecer um serviço completamente novo para a época. Um viajante podia entregar seu ouro em uma base da ordem, receber um documento codificado e viajar apenas com aquele pedaço de pergaminho. Ao chegar ao destino, ele apresentava o documento e recebia o valor correspondente. Sem ouro, sem risco, sem chamar atenção. Esse sistema exigia algo extremamente raro para a época: organização entre diferentes cidades, registros confiáveis, comunicação eficiente e, acima de tudo, confiança absoluta na instituição. Na prática, os templários criaram um modelo primitivo de banco. Eles guardavam riquezas, faziam transferências, garantiam segurança. E tudo isso séculos antes dos bancos modernos existirem. Sem tecnologia, sem leis financeiras formais, apenas com disciplina, fé e controle. Era algo tão avançado que parecia fora do seu tempo. Com o tempo, o sistema cresceu, e com ele, a riqueza dos templários. Reis começaram a confiar seu dinheiro à ordem. Nobres utilizavam seus serviços. Comerciantes dependiam deles. Os templários passaram a operar em várias regiões da Europa, criando uma rede financeira extremamente eficiente. Eles não eram apenas guerreiros. Eles controlavam fluxos de dinheiro, financiavam viagens, guardavam fortunas, influenciavam decisões. E com isso, vieram privilégios. A ordem respondia diretamente ao Papa, o que significava que estavam acima de muitas leis locais. Eles tinham autonomia, poder e acesso a recursos praticamente ilimitados. Mas em um mundo onde poder significa controle, isso começou a incomodar. Porque quanto mais os templários cresciam, menos dependentes eles eram de reis. E isso era perigoso. Filipe IV da França. Enquanto os templários acumulavam riqueza e influência, algo começava a mudar nos bastidores do poder. Reis, que antes confiavam na ordem, agora observavam com cautela. Porque havia um detalhe impossível de ignorar. Os templários não pertenciam a nenhum reino. Eles não respondiam a reis, não pagavam impostos comuns e não podiam ser controlados facilmente. Sua lealdade era direta à igreja. E isso, em um mundo onde poder significava domínio, era perigoso. Entre todos os governantes da época, um em especial começou a se sentir ameaçado: o rei da França. Um homem poderoso, mas profundamente endividado. Ele devia grandes quantias e, ironicamente, parte disso estava nas mãos dos próprios templários. E quanto mais ele precisava deles, mais percebia que estava perdendo o controle. A situação se tornou insustentável. Não era apenas uma questão financeira. Era política. Era estratégica. Era sobre quem realmente controlava o poder na Europa. Então, em silêncio, um plano começou a ser traçado. Sem batalhas, sem avisos. Apenas uma decisão fria e calculada. Na madrugada de um dia que ficaria marcado na história, ordens foram enviadas por todo o reino. Soldados se moveram ao mesmo tempo. Portas foram arrombadas. Templários foram surpreendidos enquanto dormiam. Não houve resistência organizada. Foi rápido, coordenado. Acusações começaram a surgir imediatamente. Heresia, blasfêmia, rituais secretos, crimes graves o suficiente para justificar qualquer punição. Mas havia um problema. Muitas dessas acusações não tinham provas sólidas.
Ainda assim, isso não impediu o processo. Os templários foram presos, interrogados e, em muitos casos, torturados. Sob dor extrema, confissões começaram a aparecer. Mas a pergunta que permanece até hoje é: essas confissões eram verdadeiras ou apenas o resultado do sofrimento? A ordem, que por décadas havia sido símbolo de poder, disciplina e confiança, começava a ruir. Seus líderes foram julgados, seus bens confiscados e, lentamente, tudo aquilo que haviam construído foi sendo desmontado. Mas então surge o maior mistério de todos. Quando os registros foram analisados, quando os cofres deveriam ser encontrados, algo não fazia sentido. A imensa riqueza dos templários simplesmente não estava lá. Nenhum grande tesouro, nenhuma fortuna acumulada, nada que correspondia ao poder financeiro que eles tinham. Como uma organização tão rica pode desaparecer sem deixar seu dinheiro para trás? Alguns acreditam que foi tudo tomado, outros que foi escondido antes das prisões. E há aqueles que vão além e dizem que os templários nunca perderam seu verdadeiro poder. Apenas mudaram de forma. Os templários foram destruídos, seus líderes executados, sua ordem dissolvida. Mas o sistema que criaram sobreviveu. Hoje, milhões de pessoas usam bancos todos os dias, sem saber que uma ideia parecida surgiu séculos atrás, em um mundo sem leis, sem tecnologia e sem segurança. E o maior mistério continua. Para onde foi o dinheiro? E mais importante, será que o conhecimento deles realmente desapareceu? Ou apenas foi passado adiante, em segredo?